Bom, retomando, né? Estávamos falando sobre os materiais, né, as ferramentas de trabalho do revisor. E eu falei da gramática, falei do dicionário atualizado, falei do dicionário de sinônimos e antônimos, do manual de redação e estilo, do manual do revisor, né? E além disso tudo, nós precisamos ter em casa um bom computador com um bom sinal de internet, porque nós vamos precisar pesquisar muito, certo? E além disso, nós precisamos criar um e-mail profissional, né? Para que possa receber o trabalho. Graças a Deus a internet tem ajudado bastante nesse, nesse espaço aí, nessa forma da gente se comunicar com as pessoas. De repente a gente está recebendo trabalhos de outros estados para fazer revisão e faz tudo pela internet. É joinha. Bom, com relação a relação, né, falando da relação revisão-autor do texto. Muita atenção. Aqui há um processo difícil, muitas vezes, e que precisa de muito zelo e muito cuidado por parte do revisor. Como diz José Saramago, né, o escritor português do ensaio sobre a cegueira, e Prêmio Nobel de Literatura, os revisores são os anjos da guarda dos escritores. E é verdade, né? Ele é um grande colaborador do trabalho do escritor, porque ele garante a excelência, aquilo que nós falamos no início. Ele garante a excelência, né? Porém, infelizmente, nem todo autor, nem todo escritor, nem todo produtor de texto tem essa visão, reconhece esta grande colaboração do revisor para o escritor, né, para garantir a qualidade do seu texto. E aí é preciso que o revisor ele seja uma pessoa que, além de todo o conhecimento que precisa, ele seja uma pessoa que tenha muita empatia, né, uma pessoa que saiba respeitar o outro. E o que é respeitar o outro em termos de revisão textual? É você não pegar o texto de uma pessoa, sair falando, né? A questão de ética também, sair falando mal do texto da pessoa, dizendo o nome, inclusive, muito menos se arvorar a mexer no texto da pessoa, a mudar qualquer coisa no texto sem a autorização. Você pode, a não ser que a pessoa diga assim, olha, fique à vontade, faça o que precisar fazer nesse texto, você faça. Aí sim. Mas se a pessoa não disse isso, e quando a gente conversa com a pessoa, a gente sente, né, como é que é a pessoa, certo? E assim, além do respeito, ele tem que ter humildade, tem que saber chegar, tem que saber conversar, né? No caso que eu falei agora no outro vídeo, né, de você pega um texto que está todo desarticulado, que está cheio de incoerências e que você precisa falar com a pessoa sobre isso, você tem que ter muito jeito, tem que ter muito respeito com o outro, né, para fazer esse diálogo, certo? Como é que é a questão do mercado de trabalho para o revisor textual? Bom, como eu disse, o revisor textual ele ainda não é um profissional, ainda não existe a profissão de revisor textual, existe a atividade de revisão textual, certo? E aí, eu andei pesquisando e descobri que a nível federal já existe até concurso público para revisor textual, nas altas esferas de congresso, tudo, né, Congresso Nacional, tribunais, pessoas que são dedicadas a revisar discursos, revisar textos, revisar, né, as emendas, essas coisas, certo? Então, qual é o campo de trabalho para o revisor? O meio jornalístico, blogs, revistas, jornais, né, é um campo bem amplo. As editoras, as gráficas, infelizmente, as gráficas, elas não entendem, porque elas não querem gastar dinheiro com isso, elas não entendem que elas precisam de um revisor textual.
Eu sei disso porque, como eu edito livros e eu, né, me relaciono com gráficas e faço alguns outros trabalhos também que precisam das gráficas, eu vejo quanto é complicado, né? Porque comigo já aconteceu, mandar meu livro para a gráfica todo revisado e lá na hora da edição o pessoal, né, termina passando o pé pelas mãos e saindo o texto com erros que não existiam antes, né, quando a gente mandou para a gráfica. Então, assim, as gráficas precisavam ter um revisor textual, mas elas não querem gastar dinheiro com isso, não querem investir nisso, né? Bom, gráficas, o meio jornalístico, né? O meio publicitário, que é o quanto de erro a gente vê, de absurdo que a gente vê por aí nas propagandas, nos textos publicitários. Mas aqui eu faço uma ressalva, que a gente sabe que tem erros que aparecem, né? Probleminhas que aparecem nas publicidades que eles são propositais, né? Fazem parte da linguagem publicitária para causar efeito, né? E aí a gente tem que entender isso, né? Além desses campos, existe ainda você trabalhar como freelancer para alguma empresa. A internet está cheia de empresas que contratam freelancers para traduzir, para revisar, para transcrever, né? Então você pode trabalhar como freelancer para uma empresa dessa, tá? A Rock Content é uma das principais, das pioneiras, né? E você pode também trabalhar como eu trabalho, né? Eu trabalho independente, certo? Eu divulgo o meu trabalho e as pessoas me contratam, eu vou lá e fecho o trabalho e pronto, certo? Quem trabalha como eu, como autônomo, claro, tem que fazer todo um trabalho de divulgação para o nome se tornar conhecido e confiável, tá? E aí a internet tem ajudado nisso, né? Eu tenho pegado alguns trabalhos, também eu vou nas universidades. Não fui à Vitória porque não tive tempo de ir, né? Mas já estou aqui fazendo minha propaganda para vocês, né? Se precisarem da revisão textual para os trabalhos de conclusão de curso, os TCCs de vocês, estou à disposição para ser contratada, tá bom? E eu tenho conseguido alguns trabalhos assim, porque eu fui aqui a Nazaré, já fui a Limoeiro, coloquei a propaganda lá, onde o pessoal tira xerox, e algumas pessoas já me contrataram. E também alguns amigos que sabem que eu faço esse trabalho e vão divulgando, não fazendo boca a boca. Eu também coloco nas redes sociais, tá? Quais são as vantagens da atividade de revisão textual? Uma grande vantagem que eu acho é que você pode trabalhar o tal home office. Você pode trabalhar em casa e fazer o seu horário. Tem essa flexibilidade, né? Uma coisa que eu acho fantástica na revisão textual é o quanto você adquire de conhecimento. Cada trabalho, cada texto que eu reviso é uma gama de conhecimentos que eu adquiro, né? E cada texto a gente termina se obrigando a estudar mais a gramática, estudar mais, né? Então, vai pesquisar mais e também em termos de conteúdo mesmo, de conhecimento de mundo, a gente se enriquece muito e eu acho bárbaro isso, né? Em termos de remuneração, vai depender se for contrato com um jornal, com uma revista, tudo isso aí vai ter que consultar o mercado de trabalho para saber como é que é. Isso eu não tenho conhecimento, né? Mas se você trabalha como freelancer, existe uma tabela lá na internet, qualquer pessoa pode acessar e pode ver a tabela de preços que eles pagam para freelancer por cada tipo de revisão textual, cada tipo de trabalho. E se você é autônomo como eu, você também pode pesquisar o mercado de trabalho. Eu me guio muito pela Rock Content, que é essa que eu falei, né, essa empresa de revisão textual, e eu me guio pelos trabalhos, pelos preços que eles cobram, né, pelos valores que eles cobram. Então a minha revisão textual, eu cobro R$ 14 por
1000 palavras, certo? Eu cobro por palavra. E aí, falando de cobrança, né? Como é que é essa tabela de preço? Então, tem várias formas da gente cobrar, tá? A gente pode cobrar por lauda, que é de 1.250 a 1.500 caracteres, incluindo os espaços, certo? Por quantidade de palavras, que é essa que eu trabalho, né? Então, o trabalho tem 35 mil palavras, eu vou multiplicar 35 mil por R$ 14, e aí eu vou ter o preço, né? Por página, sim, e aí também tem aquela história, né? Qual é o tipo de revisão? Se for para fazer só ortográfica é um preço, se for para fazer ortográfica mais ABNT já se cobra um percentual a mais. Se for ortográfica, textual e ABNT, aí outro preço a mais, né? Tem uma tabelinha. Tem gente que cobra por hora trabalhada, os freelancers, muitas empresas que contratam freelancers contratam por hora, né? Ou por peça revisada, que eu acho que é bem complicado isso, pela complexidade do trabalho, né? Como eu disse, você pega um livro de matemática para revisar. É claro que ele vai dar 300 vezes mais trabalho do que se eu pegar um livro de poema, né? Então, isso tem um outro preço, claro. E também pela urgência do trabalho. A pessoa me entrega o trabalho hoje e quer que eu devolva segunda-feira. Eu vou ter que trabalhar o meu final de semana todo. Então, tem um preço. Isso tem um preço, né, a mais. Em geral, se trabalha com 50% de adiantamento e 50% na entrega, certo? Dependendo da pessoa, né? Dependendo da relação que o revisor tenha com a pessoa que contrata, aí tem as negociações de prazo, de preço não, mas de prazo sim, né? Ou se trabalha com o cartão, se divide, essas coisas, isso aí vai depender muito de quem é, né? Com quem eu estou trabalhando, com quem eu estou contratando. Se for uma pessoa desconhecida, é 50% na entrada, na entrega do texto, e 50% é quando eu devolver o texto, certo? E mediante depósito bancário, quando o depósito é feito, é que eu começo a trabalhar. Ok. Bom, eu espero que tenha conseguido ajudá-los, né, a dar um norte aí nessa questão da revisão textual como possibilidade de uma atividade extra, tá certo? Nós ficamos por aqui neste módulo de revisão textual como possibilidade de trabalho. Boa noite, um abraço a todos.